Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa, professora de língua portuguesa aqui do auladelinguaportuguesa.com. O que a gente vai aprender hoje? Morfologia. E nós vamos entender o substantivo. Substantivo é uma parte importante dentro de morfologia. Ele está em vários momentos aí da língua portuguesa, então é importante a gente entender. Então, vamos fazer uma explicação rápida para você entender o que é um substantivo. Vamos lá. O substantivo é a palavra que nomeia pessoa, coisas, ações, sensações. Então, tudo tem um nome. Se tudo tem um nome, é porque o substantivo está ali. Então, mesa, cadeira, vassoura, todas as palavras, tudo que a gente coloca nome é um substantivo, certo? Então, aí você começa a entender o que é realmente um substantivo para facilitar o entendimento. Certo? E o que a gente precisa entender também desse substantivo? Que ele é variável. Se ele é variável, ele está dizendo para nós que pode ir do singular para o plural e pode ir do masculino para o feminino, por exemplo. Então, eu tenho a palavra menino. Menino está no singular. Então, eu quero colocar no plural. Eu coloco meninos, eu acrescento o S e vai para o plural. Se eu tenho masculino menino e quero colocar no feminino, eu coloco meninas. E é isso. É dessa forma que funciona. Então, é esta parte que você precisa entender se é variável ou não. E é importante você entender quais são as palavras que são variáveis dentro de morfologia. E substantivo é uma delas. O que eu tenho aqui? Eu tenho um exemplo que eu coloquei: o garoto disse isso para mim. Então, o substantivo aqui é garoto. Então, eu disse: o garoto disse isso para mim. Então, eu marquei que substantivo aqui masculino é o garoto e ele está marcado no finalzinho, tem um O. Se eu trocar o O pelo A, eu tenho aí garota. Então, aí eu tenho um substantivo que saiu do masculino e vai para o feminino. Eu posso dizer garotos, coloco o S, e aí o garotos vai para o plural, saindo do singular e para o plural. E isso faz com que o substantivo seja variável. Essa é uma marca do substantivo. E ele é masculino, certo? O que a gente precisa entender também de substantivo? Classificação. Existe uma classificação dentro dele. Simples, composto, primitivo, derivado. E aqui eu trouxe uma explicação básica para você. Anote aí. Simples apresenta um só radical. Então, ele vem de um só radical. Então, ele tem aí uma estrutura que não é comprometida, é somente essa estrutura que forma uma palavra. Então, por exemplo, flor, moleque, amor. Você pode colocar floresta, molecada. Então, dá para montar outras palavras. O que nós temos aqui? Nós temos o simples e nós temos o composto. O composto, ele apresenta dois radicais. Sabe, duas palavras, dois substantivos dentro de uma única palavra? Como, por exemplo, couve-flor. Couve é um substantivo e flor também é. Pé de moleque. Olha, você tem duas estruturas aí, dois radicais formando uma só palavra. Entendeu? Então, isso é o composto. O que é o primitivo? Forma palavras. Então, o primitivo, ele vai formar palavras. Escada, ele vai formar outras coisas. Ele vai formar escadaria. Ele pode formar outras palavras. Quando tem escadaria, pode ser ferro, noite, várias outras palavras que têm origem, que dá origem a outra. Ferro, ferreiro, noite, noitada. Como está aqui no derivado, vem do primitivo. Escada, eu repeti, mas é escadaria, poderia ser ferro, lá de cima do primitivo, vem aqui com o derivado como ferreiro. Noite, lá no primitivo, vem aqui como noitada. E assim por diante. E nós temos mais, que ele é comum. Então, nomeia todos os seres. Então, por exemplo, nomeia todos os seres. Loja é um ambiente que você classifica como loja. Então, você olha aquela estrutura daquele comércio e você já sabe que é uma loja. Uma loja de quê? De determinada coisa. Terra, campo, isso nomeia coisas. O próprio nomeia todos os seres. Então, perceba que se for comum, você tem aí nomeando todos os seres com letra minúscula. Tá? Se for próprio, nomeia todos os seres e aí vai letra maiúscula. Aí você já sabe que é um substantivo próprio. Se for concreto, os seres são seres com existência. O que isso quer dizer? Com existência própria, real ou até imaginária. Então, vamos lá. Alma, espírito, fada.
Abstrato existe por meio de outros seres. Então, por exemplo, beleza. Beleza existe por meio de algo. Precisa de uma flor para dizer que é beleza, uma pessoa, algo que precisa de manifestar aquela essência, no caso de beleza, verdade, justiça. Não se vê por aí uma beleza andando sozinha, ela é por meio de alguém, certo? Isso é a classificação aí dos substantivos. O que eu deixei aqui para você? Uma lição de casa. Classifique os substantivos destacados em concreto ou abstratos. Deixei duas questões para você resolver. Coloque no comentário que eu respondo para você. Tudo bem? Então, um abraço e até a próxima aula.